família Ferreira sempre foi uma família típica brasileira. Paulo, um homem simples, honesto, trabalhador, mas que carregava traumas da infância, aos 6 anos de idade, seu pai o abandonou, deixando-o com sua mãe. A mãe se casou de novo. Seu padrasto, que alternava entre um cara bom, que não deixava faltar nada na mesa, e que muitas vezes se transformava naquele padrasto alcoólatra problemático. Anos se passaram, sua mãe, entre idas e vindas, se casou de novo depois de um tempo. Paulo já era adolescente nessa época e, por muito tempo, conviveram muito bem até que ele sair de casa para seguir sua vida sozinho. Paulo casou-se com Jennifer, uma moça linda de cabelos longos vermelhos, olhos castanhos, pele clara. Era o casal perfeito. Paulo trabalhava em uma empresa multinacional, vivia viajando, até que um dia, a mando de seu chefe, foi morar no interior dos Estados Unidos, saindo do Brasil. Derry era uma cidade tranquila e pacata. Por ser pequena, todos ali se conheciam e viviam em harmonia. Era o lugar perfeito para Paulo e Jennifer. Alguns anos depois, deram a vida à sua primeira e única filha. Amélia apresentava-se diferente das crianças normais. Sua inteligência, ainda muito nova, era de se admirar. Aos 7 anos, Amélia se destacou por ser a aluna mais nova a estudar no 5º ano. Destacou-se entre os demais alunos, um exemplo a ser seguido. Todas as noites, Amélia tinha pesadelos recorrentes e dizia um nome que chamava sua atenção. Paulo sempre pegava sua filha andando pela casa à noite dizendo aquele nome em voz alta. Uma das noites, Paulo levantou-se à noite e não encontrou Amélia em seu quarto. A porta da frente estava aberta. Amélia tinha sumido. O pânico na vizinhança se instaurou. Todos se mobilizaram para procurar por Amélia. Bombeiros e policiais florestal foram chamados. Por horas, fizeram busca por toda aquela região. Derry era uma cidade muito afastada da capital, quase rural. O comércio era próspero e a agricultura fazia com que a cidade se movimentasse economicamente. Depois de muitas horas vasculhando cada centímetro na floresta, Paulo achou Amélia deitada embaixo de um carvalho. Paulo, com um semblante de alívio, carregado de desespero, pegou sua filha no colo e olhou para o céu agradecendo a Deus por achar sua filha viva. Ainda sonâmbula, Amélia recitou aquele nome mais uma vez, Silver Lake. Em seguida, adormecendo de novo. Dias se passaram. Amélia ainda tinha sonhos lúcidos com Silver Lake. Movido pela curiosidade, Paulo abriu seu notebook e começou a vasculhar em sites tudo que podia sobre Silver Lake. Horas vasculhando, Paulo achou um site que retratava o que era aquele nome. Silver Lake um dia foi uma cidade, fundada em 1810 por um patriarca italiano, vindo da Itália para os Estados Unidos em busca de ouro. Fundou Silver Lake, uma cidade construída na margem de um lago gigantesco, onde rios se conectam ao lago e cachoeiras escondidas no meio da floresta. Durante anos, Silver Lake foi uma cidade próspera e rica em comércios e exportações para todo o mundo. Em 1950, aconteceu o maior massacre daquela cidade, de 50 mil habitantes. Todos os habitantes foram encontrados mortos em suas casas. Foi o massacre mais famoso da época. Mas o mistério nunca foi solucionado. O que fez todas aquelas pessoas morrerem? Toda aquela cidade foi vítima de homicídio ou não? Era impossível matarem todos em uma só noite. Mas registros de autópsia mostravam que todos tinham morrido na mesma noite. Algo aconteceu naquela cidade. Amélia falava sobre ela em seus sonhos. Precisava descobrir para entender por que sua filha tem esses sonhos. Paulo não tirava isso na cabeça. Após aquela pesquisa misteriosa, uma semana se passou. Movido pela curiosidade de entender o que estava acontecendo, Paulo decidiu levar sua filha Amélia até Silver Lake. Jennifer, sua esposa, precisou viajar a trabalho por uma semana
deixando Amélia aos cuidados do pai. Um dia antes de partir para Silver Lake, Amélia teve uma noite tranquila, que não tivera há muito tempo. Antes de colocar Amélia para dormir, Paulo sentou-se na beira da cama e começou a conversar com Amélia. "Filha, o que você sabe sobre Silver Lake?" perguntou Paulo. "Nada, papai", respondeu Amélia, meio sonolenta. "Você não consegue lembrar de nada dos seus sonhos? Nada que possa me dizer?" perguntou mais uma vez. "Não, papai." "O que seria Silver Lake?" perguntou Amélia, misturando curiosidade com sonolência. "Papai explicará amanhã em nossa viagem, só eu e você", afirmou Paulo, passando a mão nos cabelos de Amélia, demonstrando afeto. Amélia confirmou com a cabeça, virando-se para o lado e adormecendo. Paulo ficou ali sentado, olhando Amélia dormir por alguns minutos. Deu um beijo em sua testa e saiu do quarto. Naquela mesma noite, Paulo teve um sonho muito lúcido. Paulo estava diante de um grande corredor. Ele andava pelo corredor que parecia não ter fim, até que ele viu Amélia diante dele. Mas seu semblante era assustador, um sorriso macabro. Ele tentou falar com ela, mas não teve resposta. E logo em seguida, Amélia correu pelo corredor e Paulo correu atrás dela, gritando seu nome. Depois de correr muito, Paulo viu Amélia entrar por uma porta de metal enferrujada. Paulo se aproximou, mas quando ia abrir, ele acordou naquele sonho estranho. Na manhã seguinte, Paulo arrumou 2 malas, uma para ele e uma para Amélia. Fez o café da manhã, foi até o quarto de Amélia, que já estava pronta, desceram e fizeram o café da manhã típico e depois saíram de casa. Silver Lake ficava a 8 horas de Derry, sendo uma viagem longa e cansativa. No meio do caminho, Paulo ligou para Jennifer, que acabara de sair do seu hotel rumo a uma reunião importante. "Pegou tudo que a Amélia precisa?" perguntou Jennifer por telefone. "Sim, peguei tudo. Faremos uma ótima viagem. Em 3 dias estaremos de volta em casa. Amélia e eu iremos passar em alguns locais na volta de lá. Vamos aproveitar esse tempo, já que faz tempo que não tiro um tempo para mim também." Jennifer, ainda com receio, deu mais um sermão ao seu marido. "Me mantenha sempre informada. Se acontecer alguma coisa, me liga na hora. Entendeu?" exclamou Jennifer. "Tá tudo bem, meu amor. Ficaremos bem. Nos vemos semana que vem. Um beijo." Antes de desligar, Jennifer falou com Amélia, o que parecia muito empolgado com a viagem. "Ficaremos bem, mamãe te amo." E desligando o telefone, Paulo dirigiu por horas e já estava ficando à noite, quando ele resolveu parar em um posto de gasolina para abastecer. Amélia estava dormindo. Paulo deixou o carro abastecendo e entrou no mercado. A conveniência estava vazia, exceto pelo vendedor no caixa, que não parava de olhar desde que ele entrou no estabelecimento. Paulo andou pelos 2 corredores que tinha ali, pegou alguns alimentos para ele e se dirigiu ao caixa. "Você não é daqui, não é?" perguntou o vendedor. Paulo balançou a cabeça negativamente. O homem olhou para Paulo por alguns segundos. Paulo sentiu um desconforto e o homem voltou a perguntar. "Vi que está com uma criança no carro. É sua filha?" "Sim, estamos fazendo uma viagem juntos", respondeu Paulo. "Pai solteiro?" voltou a perguntar o homem. "Não, minha esposa está em uma viagem a trabalho." "E vão para onde?" "Vamos até Silver Lake." O semblante, que era de curiosidade, logo ficou sério. "Não tem nada lá para você e sua filha. Deem meia volta e voltem para casa", exclamou aquele homem. Pegou a sacola e saiu de lá, enquanto o homem falava coisas que o deixaram assustado. Voltando ao carro, Paulo viu uma policial parada com sua moto logo em frente ao seu carro. Ao se aproximar, a mulher perguntou se estava tudo bem. Paulo mal respondeu e entrou em seu carro. Saindo de lá pelo retrovisor, Paulo viu um homem conversar com aquele policial. Paulo continuou a dirigir por horas. Sentia o cansaço tomar conta do seu corpo e suas pálpebras ficarem cada vez mais pesadas. Em um momento de descuido, por estar com sono, ele quase se chocou com um caminhão que vinha em direção oposta. Isso fez ele ficar alerta de novo. Notou que seu GPS não funcionava mais, tinha parado. Pelas horas que tinha dirigido,
Ele sabia que haveria algum motel de beira de estrada, mas ainda não havia passado por nenhum, o que era estranho. Pegou um mapa e viu que tinha passado por um motel há 2 horas, mas era impossível, não havia passado por nenhum motel. Nesse momento, Amélia acorda de seu sono profundo, mais uma vez sem nenhum sonambulismo. Amélia se espreguiçou e olhou para a estrada e soltou um grande grito. Papai, cuidado! Por uma fração de segundos, o que parecia ser uma garota com um vestido branco estava no meio da estrada. Perdendo o controle, o carro caiu de uma ribanceira, capotando algumas vezes. Paulo acorda ainda sem entender o que estava acontecendo. Recuperando a consciência, ele vê que está de cabeça para baixo, preso pelo seu cinto. O carro havia capotado e ficado de cabeça para baixo. Paulo consegue se soltar e sair rastejando de dentro do carro. Vasculhou o carro e viu que não tinha nenhum sinal de Amélia. Olhou para todos os lados, mas sem sinal de sua filha. Amélia! Gritou Paulo, mas nenhum sinal de sua filha. Ainda tentando processar o que tinha acontecido, ele se lembrou do acidente e da garota no meio da estrada. Olhou para o barranco onde o carro havia capotado e voltou a olhar ao redor. Logo à frente, ele viu uma placa velha e enferrujada que dizia: Bem-vindos a Silver Lake. Paulo estava tão preocupado pelo fato de a filha ter sumido que ele não reparou que estava envolto de uma neblina densa. Ao andar por uma estrada de terra, Paulo também não reparou que estava sendo observado por alguma coisa que não parecia pertencer a esse mundo. Andou por alguns minutos até um lugar que parecia um estacionamento. Andou até uma porta e a abriu. Era o banheiro. Andou até a pia. No espelho viu que estava sangrando na testa e no queixo. Abriu a torneira e lavou seus cortes. Ao sair do banheiro, deparou-se com aquela policial que vira no posto. O que aconteceu? Cadê a garota? Perguntou apontando a arma. Não sei, sofri um acidente ontem à noite. Ela sumiu. Não sei onde ela está. Vi seu carro lá atrás. Foi um acidente e tanto. Te ajudar a encontrar sua filha. Mas você vai me explicar o que faz aqui nessa cidade fantasma. Mas algo vinha na direção de Paulo e da policial. Parecia ser uma daquelas pessoas que observavam Paulo ao longe. Vinham caminhando lentamente, passos oscilantes e desconjuntados. Quando chegaram perto o suficiente, eles viram que não era uma pessoa, era algo muito além. Seu rosto, desfigurado, roupas rasgadas, magra, carregava a cabeça de um porco nas mãos. O policial apontou sua arma pedindo para que se afastasse, mas aquele ser parecia não raciocinar. O ser continuou a andar em sua direção, fazendo com que a policial atirasse nele, mas sem nenhum efeito. Deu 2 tiros. Fizeram aquele ser ficar mais furioso. Vamos sair daqui, exclamou Paulo assustado. Antes que pudessem sair, apareceram mais daquelas criaturas vindas de todos os lugares. Os dois começaram a correr. Quando a policial foi pega por um deles, ela tentou lutar até conseguir, mas todos se segurando nela. E de longe, Paulo assistiu ela ser devorada viva por todos que pulavam em cima uns dos outros para participar daquilo. Antes de fugir, Paulo conseguiu pegar a arma que tinha caído das mãos da policial. Correu pela estrada, ofegante e sem olhar para trás, até chegar ao que parecia um cemitério. Paulo parou em frente ao portão alto, recuperando o fôlego, sentou-se no chão, encostando-se no portão. Sua cabeça estava uma bagunça que ele não conseguia compreender. Havia sofrido um acidente na noite anterior. Sua filha desaparecera misteriosamente e logo depois viu uma mulher ser comida viva por criaturas que só tinha visto em filmes de zumbis. Mas ele precisava continuar para encontrar sua filha de novo. E lá no fundo de seus pensamentos, ele sabia o motivo principal que o fez ir até aquele lugar com sua filha. Silver Lake esconde muito mais do que se imagina.